Fala aí galera, Fabrício aqui, iniciando hoje o segundo vídeo de CQB solo. O tópico hoje vai ser entrada de cômodo. Se você não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar aqui no card, é um vídeo sobre limpeza de cômodo. A gente fala também sobre os tipos de cômodo, um pouquinho de trabalho dos pés, bem pouco, bem básico, bem raso, só para ter uma noção básica ali, tá? Lá no vídeo anterior, um rapaz deixou um comentário. Pô, como é que eu faço para trabalhar num CQB com uma egg muito grande? Se não me engano, ele deu o exemplo de uma Netune 10. Para trabalhar no CQB com uma egg grande, até com a egg mediana mesmo, o ideal é você sempre retrair para cima do ombro, tá? É você sempre tentar ganhar esse espaço aqui de cima do ombro. Por quê? Se você entrar fazendo aquela alavanca, né, levantando do sul para cá, isso demora muito, gasta energia e se tiver alguém próximo daquela porta, daquele canto, vai ser muito legal. Você provavelmente vai se dar muito mal fazendo isso, tá? A gente sempre puxa para cima do ombro e dependendo da porta, se ela for muito estreitinha, realmente vai ter que abaixar um pouco a egg, não tem jeito. Você retrai para cima do ombro e espeta ela, tá? Dito isso, vamos dar início aqui ao vídeo, porém, só mais um detalhe. Tudo que a gente fala aqui, tanto no vídeo anterior, quanto nesse, quanto nos próximos, é uma linha, tá? Não tem preto no branco, não tem regra escrita em pedra. É uma linha, é uma base. Você vai criar suas ramificações, sua equipe vai fazer as variações ali. Cada cenário é um cenário. Tem infinitos cenários, tá, galera? Isso aqui é só uma base para vocês se guiarem, para você puxar ali alguma coisinha sua, para você colocar ali uma paradinha que você achou interessante, que dá certo no seu campo. Então o que dá certo aqui pode dar muito errado em outro lugar. Mas o interessante é você saber a base para você criar ali suas vertentes, beleza? Vamos lá então, dando início agora sim ao vídeo de entrada de cômodo. Basicamente tem dois tipos de entrada, e aí o nome muitos chamam de um jeito, alguns chamam de outro. O importante aqui é o conceito, tá? É o conteúdo. Então eu vou chamar de entrada dinâmica e entrada limitada. A entrada dinâmica, ela, como o nome já diz, ela é mais dinâmica, ela é mais rápida, ela é um elemento de surpresa. Ou é uma urgência que você precisa sair de um corredor, às vezes que está um salseiro, você vai fazer aquele semicírculo, que eu falei no outro vídeo, abrindo o ângulo até mais ou menos uns 90 graus, e de novo, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende tudo do cenário. Eu gosto do 90 porque, como eu já falei antes, é um ângulo com alta incidência de contato, tá? Então eu abro até o 90 e ali, dependendo de como que está configurado, se é um center fed, se é um corner fed, positivo ou negativo, tudo depende. Então, dependendo do cenário, eu vou entrar em gancho ou entrar em X, entrar reto para o caminho que eu já estava seguindo, né? E tem a entrada limitada, que ela perde velocidade em troca de segurança, tá? Você vai ali fazer um movimento um pouco mais devagar, perder alguns poucos segundos ali na entrada. Então, eu opto por não fazer o semicírculo caminhando fluidamente, tá? Como eu quero segurança, eu vou ter o máximo de segurança possível, tá? Claro, no limite de tempo tolerável. Então, eu vou abrindo o ângulo, como já falei no último vídeo, pego 90 ali, e aí tem dois tipos de cômodo, né? Como já falei. Se for um canto, e for um canto negativo, com mais conteúdo para trás, que eu não vi ainda, eu vou fazer ali o gancho e vou entrar no cômodo. Se for um cômodo de canto positivo, se eu ainda não vi realmente que é um canto, como eu falei no último vídeo, tem uma porta com cômodo para frente. Ele pode ser tanto um canto positivo, quanto um center fed, né? Então eu não sei disso ainda. Então eu vou abrindo, fatiando até 90 graus, que normalmente é o ângulo também que a gente descobre se é canto ou centralizado a porta, tá? E ali faço a movimentação que eu tenho que fazer. No caso, a gente está falando de canto aqui, eu vou em X para frente, porque é um canto positivo. Já fazendo a limitada no center fed, na alimentação central, como que eu faço? Eu abro o ângulo até os 90, mais ou menos, de novo. Tudo depende do cenário, tudo depende da sua leitura. Beleza, peguei 90, tá limpo, é um center fed, já consegui ver um pouco mais atrás. Eu atravesso fluidamente, caminhando em semicírculo. Então eu mudo a minha postura. Eu estou fatiando, pegou 90, eu mudo e caminho, beleza? Pego a informação do restante do cômodo, falta os dois dead angles. E aqui é um pouco realmente complicado no CQB solo, porque você tem que olhar para dois lugares muito rapidamente. Então, como já atravessei, eu vou reto. Dou uma olhadinha para trás para ver se tem alguém no dead angle e continuo. Entrei no cômodo, perfeito. O que eu faço agora? Se você avistar algum ponto de interesse no cômodo, você nunca pode ir reto. Dentro do cômodo, você pode fazer uma movimentação de profundidade e movimentação em L. A movimentação de profundidade é o seguinte:
Você entrou no cômodo, você vai pela parede até o final dela, tá? Porque se você for pelo meio, você tá com um ângulo aqui, conforme você anda, você perde informação lateral. Então, às vezes, se tiver alguma janela, algum móvel, é sempre interessante fazer essa movimentação pelos cantos, tá, galera? Independente do canto que você vá, nunca vá pelo meio. Até porque quando a gente lançar os vídeos de CQB em dupla e depois em grupo, vocês vão entender melhor o motivo por que a gente anda pelos cantos, tá? Aqui, vamos falar só sobre o CQB solo, mas esse padrão tem que ser sempre. Eu vou até a profundidade, sempre pelo canto, até chegar no escanteio, digamos assim, no final da parede. Faço ali a minha varredura, tá limpo o cômodo, beleza. Faço o que eu tenho que fazer, me comunico e saio do cômodo. Agora, a movimentação em L, ela é usada quando a movimentação de profundidade não dá conta de resolver os problemas. O que eu quero dizer com isso? Entrei no cômodo, beleza. Vou fazer a movimentação em profundidade, pego a informação do que está acontecendo, já começo a abrir ângulo. Pô, tem uma bancada ali, tem um móvel no meio. Às vezes tem um sofá, às vezes tem uma janela, às vezes tem um... Enfim, pode ter realmente um muro meio corpo, como tem em muitos campos de airsoft. Então, essa movimentação de profundidade não vai sanar todos os problemas. Pode ter um cara escondido ali, pode ter um objetivo, pode ter um refém. E eu não vou reto para esse ponto de interesse. Eu vou pelos cantos, fazendo o quê? Um L. A gente vai pelo canto e pega a próxima parede. Por quê? Eu continuo tendo proteção nas minhas costas e tendo um ângulo à frente para eu reagir a uma possível ameaça. De novo, a gente está falando aqui sobre cômodos vazios, tá? Cômodos simples, igual no primeiro vídeo. Porém, existe a possibilidade de ter algum móvel, alguma bancada. Então, é interessante sempre fazer essa movimentação. E falar um pouco da saída. Como que eu faço a saída? Galera, é bem simples, tá? É praticamente igual a entrada. Você tem uma porta, que você precisa pegar a informação do externo para fazer a saída. Então, como que eu costumo fazer? Me aproximo da porta, de novo, vou abrindo o ângulo, e aí vai do seu interesse fazer a movimentação mais fluida ou realmente fatiar. Depende tudo do cenário. Então eu vou abrindo o ângulo. Na hora de sair, é bom dar sempre uma olhada para trás. Porque enquanto você estava fazendo aquela varredura no cômodo, o cenário do corredor, o cenário da área externa, pode ter mudado completamente. Então eu vou sair para a direção que eu já estava indo antes, dou uma olhadinha e sigo o jogo. Então esse foi o vídeo sobre entrada de cômodo, o que fazer dentro do cômodo, beleza? E reitero aqui, galera, isso aqui é na experiência que a gente tem no Airsoft, tá? Nós somos praticantes do esporte. Então tudo que testamos e fazemos é em campos de Airsoft, com as devidas seguranças e tudo mais, tá? Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda e mande para seus amigos, para sua equipe que joga junto contigo, para todos ficarem na mesma página do que fazer no CQB. Para quando a gente lançar a série de vídeos de CQB em dupla e CQB em grupo, todo mundo tem uma base sólida do que fazer, tá bom? Nos vemos nos campos. Valeu!